Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Lucas Magno e tô aqui com esse canal, é novo canal, então se vocês já querem ir acompanhando esse conteúdo, já se inscreva aí no canal, já deixa o seu joinha pra dar mais motivação pra gente continuar fazendo esses tipos de conteúdo, tá bom? Gente, vamos lá. Há muitos anos, muitas pessoas me cobram para que eu fizesse um canal no YouTube, ou trabalhasse um pouquinho a mais com a internet, né? Contando a minha história, falando um pouquinho sobre a minha trajetória, tanto artística como pessoal. E eu sempre tive um pouquinho de vergonha, por mais que eu sou professor de teatro, por mais que eu já tenha essa vivência aí na parte da interpretação, da oratória, é, sempre ainda fico com essa questão da timidez, né? E eu tô extremamente feliz aí, porque dessa vez eu decidi que eu vou encarar aí a internet frente a frente para que eu possa motivar outras pessoas a seguirem o caminho tanto da fé, da espiritualidade, né? Porque não importa em quem e o que você acredita, o importante é você ter uma fé, você ter o controle daquilo que você tanto deseja na sua vida. E a razão por estar aqui nessa jornada aí incessante, né? E também na questão da minha mudança, tanto da mente como corporalmente também. Quando a gente decide mudar, a gente tem que começar de dentro para fora. E foi esses passos que me fizeram chegar aqui nessa grande transformação da mente e do corpo, certo? Porque quando uma coisa trabalha separada da outra, não dá liga. Então a gente tem que trabalhar o corpo e a mente. Porque se a mente não muda, o nosso corpo também não vai mudar. É esse o nosso conteúdo de hoje, pessoal. Gente, eu sempre tive uma vida muito ativa na dança, no teatro, sempre movimentei muito o corpo, só que eu sempre fui um pouco acima do peso, né? Então, nos meados agora, 2024, eu tive um quadro de tristeza, né? E eu tive um quadro muito profundo onde eu acabei engordando além do que eu já sabia que eu chegaria, né? Nunca tinha chego num peso tão elevado. E eu olhando aquilo, eu falei assim, não sou eu, não me reconhecia, porque eu sabia que eu não era aquele Lucas. Tanto que hoje eu olho e eu fico pensando como eu consegui chegar nesse nível e não perceber, né? E era nítido que acredito que as pessoas que me viam, que conversavam comigo, conseguiam enxergar essa tristeza, né? Essa falta de algo. Porque quando a gente tem uma falta de algo, a gente tenta preencher essa falta com uma outra coisa. E eu preenchia com o quê? Com doce, com comida. Então eu não tinha uma vida mais ativa no exercício. Tá? Eu não tô falando de academia, eu posso estar aqui em casa, eu faço exercício. Se eu vou para um parque, eu já faço exercício. A gente não precisa estar na academia para a gente se exercitar, né? Então eu não estava fazendo nada, 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 nada. Foi então que me veio esse estalo. Eu, Lucas, eu não sou assim. Então, de alguma forma, eu tenho que mudar o meu comportamento. Eu tenho que mudar o meu dia a dia para que eu consiga viver bem. Sabe quando aquilo do básico, o básico que a gente não consegue fazer, amarrar um cardaço, subir uma escada, era isso que estava começando a me incomodar. Eu já cansava só de abaixar para amarrar o meu tênis ou subir uma escada, uma rampa, enfim. Isso começou a dar esse start dessa mudança, né? E se eu não mudasse a minha cabeça, eu não iria conseguir mudar o meu corpo. Eu poderia recorrer a remédio, né? Essas medicações que estão em alta hoje em dia. Porém, se eu não mudasse a minha cabeça, quando acabasse o tratamento, talvez eu voltaria e ainda mais ainda com acima do peso, né? Então eu tinha que mudar a minha mente. Então procurei profissionais que pudessem ter esse acompanhamento comigo, tanto da psicologia, para que eu pudesse tratar essa parte da tristeza, né? Não digo uma depressão, mas era uma tristeza muito grande,
vontade de fazer nada, parecia que nada nada dava certo. Então eu tive que buscar esse especialista que eu tive tanto receio a vida toda, tanto preconceito, né? A gente fala, mas eu não preciso, mas precisa sim. Tudo na vida a gente precisa ter uma fuga, ter com quem conversar, ter com quem se abrir, pedir ajuda. E os psicólogos estão para isso, para nos auxiliar nessas questões, né? Para a gente esclarecer algumas dúvidas. E, inclusive, quando a gente passa em consulta, a mente, ela clareia. Porque é lá que, às vezes, as ideias vêm, as respostas chegam, né? Então, eu super recomendo vocês cuidarem da mente com psicólogo, seja presencialmente ou online, né? Super válido, tá? E aí também eu já fui buscar um profissional da educação física dentro da academia mesmo, onde eu me matriculei. E foi assim que eu comecei, tá? Com exercício. Coloquei na minha mente que eu iria mudar, que esse ano, 2025, ia ser da mudança. Porque sempre a gente fica aí, esse ano agora vai, e nunca vai. Então eu tive que dar o meu primeiro passo. Me matriculei na academia e busquei profissionais. Dentro da academia mesmo, porque às vezes a academia já proporciona isso, né? Então, já proporciona o professor, já proporciona a nutricionista também, que foi essencial. Mudar totalmente a minha forma de comer e de pensar sobre o alimento. Porque às vezes a gente olha o alimento e come como se fosse uma última refeição, que nunca mais vai comer. E não é assim. A gente tem certo alimento que a gente tem que evitar, só que nem todos os alimentos que a gente acha que vai fazer mal pra gente, realmente vai fazer. Às vezes é só um mito, é só um receio de pessoas que não conhecem vão ficar falando. Mas por que você tá comendo isso? Não tá de dieta, não sei o quê. E não, tá? Então, esses 3 pilares, a alimentação, o treino e a mente, certo? Janeiro virou o ano, eu falei, então agora vai acontecer. Dia 2 de janeiro eu já estava matriculado, já tinha marcado minha consulta com a nutricionista e estava em busca do meu profissional da psicologia para poder me ajudar aí nessa caminhada. E estamos até hoje. Consegui eliminar bastante quilo aí, eliminar, porque eu falo que eu tenho que eliminar, porque se eu perco, uma hora ou outra a gente vai achar, né? Então a gente tem que eliminar, eliminou, tira da nossa vida, que não vai voltar mais. E é justamente isso. Eu, Lucas, acredito que eu não consigo mais comer errado. Hoje eu enxergo a comida como nutriente, proteína. Então a gente começa a ter um pouquinho de noção do que é bom pra gente, uma quantidade legal, e o que não é. Então, hoje em dia, o Lucas mudou totalmente da água pro vinho. Na alimentação, ele já sabe o que tem que comer, já tem a noção, né? E às vezes a gente fala assim, sábado e domingo a gente pode comer. Não, não é assim, tá, gente? Porque não adianta a gente ficar focado na semana, chega sábado e domingo a gente enfia o pé na jaca. Não, a gente pode até separar uma refeição. Não o dia inteiro, mas uma refeição. No sábado é um dia de sair com a família, então o jantar vou reservar para comer pizza. Show, pronto, certo? Mas também não vá comer como se o mundo estivesse acabando, né? Mas basicamente é isso, a transformação. Ela comigo veio de dentro para fora. E eu quero que vocês venham me acompanhando, porque a partir deste vídeo eu vou transformar esse canal como se fosse um diário, contando as motivações da minha vida, contando as minhas superações, que são inúmeras superações aí que eu tive nessa vida, e ainda acredito que terei muito mais superações, muito mais conquistas, muito mais melhorias, tanto da mente, corpo, minha fé. E acredito que você também tem a sua fé e a sua disciplina. Então vem comigo, Lucas Magno vai te explicar tudinho. Obrigado, gente, pela companhia. Até o próximo vídeo. Não se esqueça aí, gente, se inscreve no canal, deixa o seu joinha, deixa um emojizinho, um coração, uma mensagem aí de carinho no comentário do vídeo. Compartilha para quem acredita que pode mudar. Tá bom, gente? Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau.